O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a gente escutou na primeira leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, como ele usa essa imagem do véu a respeito do entendimento da palavra de Deus. O véu, ele não é qualquer tipo de tecido, é um tecido que deixa passar algo daquilo que está por trás dele, daquilo que está coberto por ele, mas, por outro lado, ele não deixa ver claramente. Por isso a gente tem tantas palavras que significam isso, né? Revelar, desvelar, né? Tirar o véu para ver com clareza uma coisa que estava ainda escura, que ainda não estava exatamente clara. E São Paulo, ele afirma isso, que a Escritura, principalmente aqui falando do Antigo Testamento, ela tem um véu em cima dela. Ele pega um pouco a imagem que existia e ainda existe nas sinagogas, onde os rolos com a lei, com a Torá, com os escritos da Bíblia, daquilo que nós cristãos chamamos do Antigo Testamento, né, a Bíblia judaica, elas ficam num nicho, e esse nicho é coberto com um véu, num sinal de respeito. E São Paulo usa essa imagem do véu. Aqui a gente pode lembrar também do véu que distinguia os dois lugares mais sagrados do Templo de Jerusalém. Existia um recinto bem no coração do Templo de Jerusalém, que era chamado o Santo, que era o lugar mais sagrado que tinha no templo. Mas dentro desse lugar ainda tinha um outro recinto menor ainda, onde só um sacerdote podia entrar uma vez por ano. E esse recinto, onde se guardavam as coisas mais sagradas para Israel, e esse era o lugar
da Arca da Aliança, aquela que continha as tábuas de pedra, o documento da aliança de Deus, os 10 mandamentos. Então, era ali nesse pequeno recinto que ficava, e esse recinto era chamado o Santo dos Santos. Entre um e outro, entre o lugar chamado Santo e o lugar chamado Santo dos Santos, a entrada ficava barrada por um véu. E é justamente esse véu que os evangelistas contam que se rasgou sozinho, né? No momento da morte de Cristo na cruz. Dizem os evangelistas que no momento em que Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ainda tem esse detalhe, que ele não se rasgou de qualquer maneira, ele se rasgou de alto a baixo, quer dizer, o rasgão veio do alto, veio de Deus. Ali Deus se declarava cancelada aquela divisão, porque esse véu que tapava, que separava o santo dos santos. E que era o Santo dos Santos? Quando Deus manda Moisés construir, não ainda o templo, mas a tenda que depois vai ser o modelo para o templo. Ele diz: faz conforme o modelo que eu te mostrei. E Moisés vê um modelo no céu. Aí ele faz o templo na terra, lugar sagrado, de acordo com aquele modelo que ele contemplou no céu. Então, no céu existia esse acesso vedado, esse acesso tapado por um véu. E esse véu entre o céu e a terra, ele também nos fala da nossa condição humana. O ser humano, ele tem de concreto uma vida que ele sabe que termina com a morte, e ele não sabe o que está além daquilo. É algo velado a ele, aos olhos dele. Ele não tem acesso direto ao reino de Deus. E não tendo acesso ao reino de Deus, ele vai perdendo a sua existência, seja no materialismo, seja na busca dos bens, da segurança, seja naquele idealismo, de todos os modos, procurando uma espécie de imitação da eternidade. Mas essa imitação é sempre falsa, porque a própria eternidade, ou seja, a vida do eterno, ou seja, a vida de Deus, o ser humano não tem acesso direto. Quando Jesus realiza o seu ato supremo de amor, de doação na cruz, esse véu que separa o céu da terra, ele é rasgado, e ali já não existe mais divisão. Esse é o modelo das nossas igrejas. Em toda igreja que você entra, você encontra uma distinção entre o lugar da assembleia, na nave, e o lugar mais sagrado, que é esse que a gente chama o presbitério, o lugar onde fica o altar. Entre um e outro existe uma distinção, mas já não existe aquele véu que tapa, porque esse véu foi cancelado por Cristo. Por isso, justamente que nas igrejas antigas, justamente no ponto da divisão entre o presbitério e a nave,
ficava suspensa a imagem de Cristo crucificado, ficava pendurada, porque é Cristo crucificado que nos dá o acesso ao reino, o acesso que nos permite não ver mais com véu, mas contemplar a Deus face a face, contemplar a sua luz. E é interessante que São Paulo diz que essa luz não é algo que a gente só vai ver depois da morte. Quantas pessoas pensam, quando se fala da vida eterna, está se falando da vida depois da morte. A vida eterna não é a vida depois da morte, é a vida do eterno. É aquela vida que a gente começa a viver depois de morrer sacramentalmente no nosso batismo, morrer com Cristo e receber a vida ressuscitada de Cristo. Ali começa a vida eterna para nós, porque aí é onde, como diz aqui São Paulo, a luz de Deus, aquela mesma luz do início da criação, quando Deus diz faça-se a luz, ela brilha nos nossos corações. O Deus que disse do meio das trevas brilha a luz é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. E é isso, irmãos e irmãs, que nós celebramos em cada missa. Em cada missa se torna presente, de maneira sacramental, esse dom, esse sacrifício, essa oferta total de Cristo, que fez com que o véu se rasgasse. E que a gente já possa, desde agora, mesmo ainda na nossa vida mortal, experimentar essa luz de Deus que brilha nos nossos corações. Vamos pedir justamente nessa Eucaristia a graça de acolher cada vez mais na fé essa luz, para que a gente possa dar testemunho dessa luz no mundo inteiro.